Vasco da Gama. Vai, Breno Monsef, manda aí. Pra hoje, o grande ponto que eu tô de olho, que o torcedor vascaíno quer muito saber, é do Felipe Coutinho, né? Se ele vai estar à disposição pro clássico de domingo ou não. Porque assim, ontem foi só o retorno ao Rio da delegação, hoje e amanhã a preparação pro clássico. Então assim, se o Coutinho treinar normalmente com o grupo, hoje e principalmente amanhã, a gente tem um indício aí positivo do caso dele ir pro jogo do clássico de domingo contra o Flamengo. Então assim, a gente vai ficar de olho, né? A representação é só hoje, né? Tá acontecendo só hoje, depois da folga de ontem, depois da classificação contra o Furacão. Então a gente vai ficar de olho aí no Felipe Coutinho. Lembrando que ele jogou em 21 de julho, 28 de julho, 31 de julho e 3 de agosto. Ele teve uma sequência de jogos. E aí depois teve um problema na coxa e também teve Covid. Não jogou desde 3 de agosto. Então ele até voltou às atividades de praticamente uma semana pra cá, só que ele foi poupado da viagem contra o Furacão nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Vamos ficar de olho, né? Porque seria um reforço interno, né? Podemos dizer já, do Coutinho à disposição para esse jogo importante do Vasco na sequência do Brasileirão. Coutinho voltou querendo demais. Agora falta ele jogar, né, o Gabriel Faria? Então, cara, é difícil, né? Eu não vou nem criticar, porque o atleta ele não quer isso, né? A lesão ela vai acontecendo. O cara pegou Covid, pô. Sim. Tem muito o que fazer pra evitar. Acontece. O lado bom é que o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil. Ele pode ser mais um tempinho, ele pode ser esse cara que a gente falou sobre o Vasco é isso aí, não tem muito como subir de rendimento, tá no limite. O Felipe Coutinho é o cara que pode acrescentar algo ainda maior ao Vasco. É o cara que pode fazer essa qualidade subir. Não deixar o Vasco dependente só da qualidade do Payet ou dos cruzamentos pro Verratti. O Coutinho pode acrescentar algo a mais, mas precisa jogar. Torcer pra ele conseguir ser importante ainda em jogos-chave, né, no Brasileiro, pra acalmar logo na tabela e o Vasco atingir uma pontuação em que possa, de repente, almejar uma pré-Libertadores e na Copa do Brasil, claro, esses 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Pra domingo, Vascão da Gama tem o desfalque do João Vitor. Fez falta quarta-feira o João Vitor, hein? E vai fazer falta domingo, porque a zaga mais uma vez vai ser Maicon e Léo. O Maicon com um curativo no nariz, provavelmente, que tomou 3 pontos aqui nesse ossinho do nariz, o Maicon. E a grande dúvida que eu tenho é a seguinte: o Sforza barrou o Matheus Cocão? Interrogação. Foi bem o Sforza, né? Barrou, não tem nenhum motivo pra voltar com o Cocão agora. Pois é, devemos ter. Tem uma cobrança de pênalti do Sforza, hein? Não, ele bate muito bem na bola. Fez um golaço de falta contra o Corinthians. Eu até falei que aquela cobrança, ele nem tomou distância, né? Pra fazer aquela cobrança. Tava nesse jogo. Ele cobrou em todas as disputas por pênalti do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco acertou todas as cobranças, né? Até agora acertou nessa Copa do Brasil. todas, com o Sforza batendo em todos os jogos e o Verratti batendo em todos os jogos. Também. Né? E a gente vai ter, então, provavelmente essa dupla de volante, né? Do Hugo Moura com o Juan Sforza nesse meio de campo do Vasco e o Payet fechando o meio de campo. No ataque, aí é aquilo, né? Porque dá aquela coçadinha na cabeça. Porque o Ryan não foi bem na quarta-feira. Eu acho que não foi bem, até um eufemismo, né? Chamar assim. O garoto perdeu o gol. Quase acabou com o jogo, né? Pois é. No lado positivo. Eu achei que o Vasco fosse acabar com o jogo é você destruir e jogar muita bola. Eu posso fazer um parêntese? Eu posso fazer um parêntese? Entendam, façam um esforço pra entender o que eu vou dizer. Aquela pancadaria que ele causou foi boa pro Vasco. Estabilizou mentalmente o Atlético. O Furacão tava amassando no jogo. É verdade. E aquilo ali esfriou o jogo. De novo, né? Mais um primeiro tempo que o Atlético amassa, só que dessa vez com gols. E não segura no segundo tempo. Não, toma um gol no primeiro tempo ainda, gol do Verratti. É verdade. E não faz nada no segundo tempo, foi isso, né? Então, assim, entendo. Óbvio que o que ele fez ali foi um erro gigantesco, né? Tanto que deve ser barrado o Emerson Rodrigues, deve ser o titular no domingo. Mas assim, o que ele fez ali, óbvio, olhando depois da classificação do Vasco, ajudou o Vasco, né? Naquele momento, né? Obviamente. Enfim, né? E tem a questão do Lucas Piton, né? Porque o Piton tá com um probleminha no tornozelo, saiu mancando na quarta-feira. Tanto que entra o Vitor Luiz, né? E deve ser o titular no domingo. O Vitor Luiz. O Leandrinho, quando. Preocupante. É preocupante. O Leandrinho, quando entra. O Vitor Luiz. Ele tem essa. Tem a cidadania lituana. Confesso que eu não sabia. O Vasco tem 2 laterais esquerdos europeus. É o verdade. Vitor italiano e o Vitor Luiz lituano. E assim, se o Piton de fato não jogar domingo, devemos ter o Vitor Luiz, já que o Leandrinho tem entrado meio como um ponta, né? Ele entra pra fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo ao longo do jogo, e é um garoto também. Então, provável Vasco, Léo Jardim no gol, PH,
Maicon, Léo, e aí na esquerda, Vitor Luiz ou Lucas Piton. Né? No meio de campo, Hugo Moura, Juan Esforça e Payet. Bom. Lá na frente, Emerson Rodrigues, de um lado, DVD do outro, e o Pablo Verrez. DVD que ficou sumidinho quarta-feira, né? Vai ganhar mais uma oportunidade, porque também não tem outro. Cara, né? eu não lembro do DVD em campo. Apesar de que jogou bem. Tem o Jean Menezes, o Jean Davi à disposição. E o Rafael Paiva vai ter também o Maxime Domingues. Olha aí. Né? O Maxime Domingues fica à disposição também pro jogo. Devemos ter aí talvez a estreia dele. Empatou. E de novo, o Coutinho é dúvida, né? A gente não sabe se o Coutinho vai ser relacionado ou não. Segue como dúvida pra domingo. O Vasco vai ter 4 jogos importantíssimos até a semifinal contra o Galo, nessa Copa do Brasil. 4 jogos importantes, dentre eles, né, Flamengo, Palmeiras, depois tem Cruzeiro e o Cuiabá. Né, são os jogos aí do Vasco nesse período até a semifinal da Copa do Brasil contra o Galo. É a sequência do Boina. Flamengo, verdade. Palmeiras e Cruzeiro. Foram os 3 jogos que o Boina fez. 1 ponto conquistado nesses 3 jogos do primeiro turno, né? Agora o Vasco tá em outra situação. Não é bom nem lembrar do clássico do primeiro turno. Não, mas né? é porque os jogos continuam sendo muito difíceis, né? O Vasco não é favorito nem contra o Flamengo e nem contra o Palmeiras, principalmente porque perdeu o seu principal reforço do jogo contra o Palmeiras, que é São Januário. O jogo vai ser no Mané Garrincha. Vendido pela 777, tá? A pessoa fica, porque o Lúcio Barbosa tinha vendido o mando lá atrás, já era um acordo de antes. E um ganhou gramado dinheiro. que a gente sabe que não é bom. O Vasco ganhou que dinheiro. tenham feito uma maquiagem muito boa lá. E você perde seu gramado 12º jogador, cara. É. Lá, na melhor das hipóteses, é meio a meio. Ou então o torcedor do Vasco pode até ser maioria. Vai ser maior. Mas maior. não é o mesmo É um perfil estádio, do torcedor. Estádio pra 80 mil O pessoas. Mané Garrincha é um estádio frio. Não dá pra você Ele é trazer, alto pra caramba. transformar Mané Garrincha em São Januário. Sim, não dá. sim, Então dá. você perde seu 12º jogador. O Vasco fez um jogo aí no Carioca, acho que foi contra o Bangu, né? Contra o Bangu, na lesão do Paulinho. Que a atmosfera tava muito bacana, cara. Apesar Aí ele faz um gol no final que seria o gol da vitória e do nada tem um pênalti pro Bangu no Então, último a lance. atmosfera tava bacana. O Maracanã vira caldeirão quando o Vasco Claro, enche. que é o torcedor que já frequenta São Januário. E o Maracanã é mais fechado, assim, eu digo de arquitetura mesmo, né? E o perfil do treino do torcedor de Brasília É outro. diferente. E o estádio é muito mais aberto, né? Então é diferente. Mas vai ser contra o Palmeiras do jogo lá. Eu não gostei, obviamente, disso. E o Vasco tem uma sequência importante antes da Copa do Brasil pra fazer a gordurinha. E não sair do bolo pra continuar sonhando com um eventual G7, G8, né? Porque o Vasco, obviamente, vai tentar o título da Copa do Brasil, mas se não conseguir, vai tentar buscar essa vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, principalmente se aumentarem os times classificados, dependendo aí dos campeões das Copas. Pra não sair do bolo, o Vasco precisa somar 7 pontos nessa sequência de 4 jogos. A vitória contra o Cuiabá é inegociável. O Vasco precisa vencer o Cuiabá. E aí, desses 3 jogos muito difíceis, Cruzeiro no Mineirão, um dos melhores mandantes do Brasil, Flamengo, que é um clássico, e Palmeiras, um jogo que você tem um mando de campo, mas você abriu mão dele, você vai ter que somar aí 4 pontos nesses 3 jogos e vai ser bem difícil, cara. Por mais que o Vasco tenha melhorado, tenha evoluído, o Vasco hoje é muito mais competitivo do que aquele que passou por essa turbulência lá com o Boina. Ainda assim, você tem do outro lado times muito fortes. O Palmeiras só tá focado no Campeonato Brasileiro, então não tem nenhuma possibilidade de poupar jogadores. O Flamengo, mesmo estando no meio de 2 competições, ele vai para um clássico e jamais vai abrir mão de jogar um clássico. Vai, obviamente, com o que tem de melhor diante das condições físicas. E o Cruzeiro em casa é muito forte, um dos melhores mandantes do Brasil. É uma prova de fogo, o Paiva já teve várias durante a temporada. Venceu 4 jogos seguidos, algo que o Vasco não fazia muito tempo. Chegou às quartas de final depois de 9 anos na Copa do Brasil. Passou para a semifinal, algo que não acontece desde o ano que o Vasco foi campeão. Ou seja, os jogos pesados até aqui, o Vasco teve uma resposta muito positiva com o Paiva. E agora tem uma sequência de jogos pesados de novo. Precisa construir essa gordurinha pro fantasma lá da parte de baixo não aparecer de novo. E principalmente, para não sair do bolo e continuar sonhando com as primeiras posições. Eu acho até, cara, que esse jogo contra o Palmeiras vai ser mais difícil do que o clássico de domingo. Porque o Flamengo... Tem um ponto. Porque o Flamengo, ele é um em Copas, como eu falei aqui, e outro no Campeonato Brasileiro. É um clássico, Rodrigo Machado. E pré-jogo contra o Penharol, jogo que o Flamengo vai ter que fazer um resultado no Maracanã, talvez o Flamengo esteja mais concentrado no jogo subsequente. Talvez. Não acho. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro e pra mim o Palmeiras é a principal ameaça hoje ao Botafogo. Não acho. Eu acho que se fosse Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Juventude, o Flamengo poderia até entrar com uma concentração menor, mas é um clássico. O Flamengo... O estádio não vai permitir, o jogo não vai permitir. Pode ser que não permita, mas existe uma diferença muito clara entre o Flamengo do Brasileirão e o Flamengo da Copa do Brasil. Já da Copa do Brasil e da Libertadores. Já o Palmeiras não, só tem isso. Então vai ser um jogo muito mais difícil, o Palmeiras não vai querer negociar.
O Palmeiras pode chegar num feito, só o São Paulo conseguiu ser tricampeão seguido do Campeonato Brasileiro. Lá atrás, depois o São Paulo também sucumbiu, nunca mais foi campeão de nada, foi da Sul-Americana em 2012 e tal, mas assim, nenhum título assim de grande projeção, além disso, e a Copa do Brasil do ano passado. Então o Palmeiras quer igualar e, claro, abrir frente em números de títulos brasileiros. Então assim, eu acho, na minha opinião, o Palmeiras vai ser um adversário muito mais difícil, até porque se o jogo fosse em São Januário, eu acho que o Vasco tinha mais condição. Agora lá em São Paulo, em Brasília, vai ser muito difícil. Iguala demais. Lá em BSB. Ó, o Vladimir de Souza, o machão da grana vai ficar devendo os salários até o fim da temporada? Cara, eu não sei prever isso. Mas Até que a situação aqui- tá no risco, tá. Até aqui tá tudo ok. Até aqui tá tudo certo. E vou te falar, se o Vasco avança pra final da Copa do Brasil, dá uma sobrevida orçamentária gigante. Tô nem falando de título, tá? essa Porque o classificação. vice-campeão Meteu 9 ganha no bolso agora, né? 9,5. O vice ganha 23 milhões, se eu não me E engano. a premiação do brasileiro, se terminar entre os 10 primeiros, a É premiação boa maior. a premiação também.